Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla 12 na área com vocês nesse domingão com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12. Vou trazer informação sobre Lucas Paquetá, Flamengo que terá essa semana decisiva para saber se poderá contar com Paquetá no início dessa temporada, hein, nação? E olha só, galera, tem também informação, né, sobre os jogos do Flamengo. O Flamengo terá 5 jogos dificílimos pela frente. Agora é só jogo grande, hein? Tem os jogos do Campeonato Carioca, né? Tem também a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro e tem também a final contra o Corinthians na Supercopa do Brasil. Essas e muito mais informações para vocês daqui a pouquinho aqui no canal Wesley Fla 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e dá uma hypada aí no canal Wesley Fla 12, valeu? Pois é, galera, vamos lá com as informações do Mengão. Antes de tudo, tem que repercutir, né? A derrota de ontem, a vergonha de ontem do Flamengo Kids, mano. Mais uma derrota, né? 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Em 9 pontos disputados, Flamengo conquistou apenas 1 no Campeonato Carioca e agora não tem jeito. Agora não tem jeito, vai ter que colocar o elenco principal em campo, é isso mesmo, mudando aí o planejamento todo do Flamengo. A garotada ontem jogou muito mal, eu não assisti o jogo, eu vi os melhores momentos hoje, tô passeando com minha família, né, não parei pra ver o jogo da garotada, não tô muito confiante nessa garotada, perdeu ontem novamente, foi 3-0, poderia ter tomado de 4, de 5 ontem tranquilamente. O Volta Redonda teve várias oportunidades de ampliar o placar, poderia ter sido 5-0. Garotada muito mal mesmo. Carbone foi expulso com 10 minutos, mano. 10 minutos de jogo e o Carbone faz uma lambança daquela, 2 faltas duríssimas. Ele tomou um cartão amarelo que poderia já ser vermelho, ele pisou ali entre o tornozelo e a canela do jogador do Volta Redonda. Levou um amarelo que poderia ser até vermelho. Entrou duríssimo no jogador. Aí depois deu um carrinho por trás, mano. Carbone já tinha amarelo e depois dá um carrinho por trás. Era claro que seria expulso, tava na cara. Então, mano, sinceramente, não dá pra entender essa garotada, mano. A oportunidade que eles receberam, cara, poucos times dão essa oportunidade de um sub-20 iniciar um campeonato estadual. O Flamengo deu essa oportunidade, mas a garotada parece que não aproveita. Não aproveita essa garotada, infelizmente. Ontem mais um vexame, 3-0. Certo que o Volta Redonda, o ano passado, jogou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado para a Série C. É um bom time para o Campeonato Carioca, é um bom time do Campeonato Carioca. Mas só que tomar 3-0 aí é demais. E não aproveitou também os outros jogos, né, cara? Contra o Bangu, contra a Portuguesa. Contra a Portuguesa empatou um jogo que seria fácil de vencer contra a Portuguesa na estreia. Empatou. Depois perdeu para o Bangu. Time fraco também. Agora toma 3-0 aí, que poderia ser 4 ou 5 aí, poderia ter dado uma goleada até maior. Mas agora o Flamengo vai ter que mudar os planos, né? Vai ter que mudar os planos. Muita gente fala, Wes, mas é a garotada sub-20, cara. Tem garotos ali de 19, 20 anos de idade, mano. Não pode dar esses mole não, cara. Tem que aproveitar a oportunidade. Infelizmente eles não aproveitaram. E tem que criticar também, já tem que começar a criticar também. Senão fica fácil demais. Joga mal, não, é porque é garoto, por isso. Não é assim não, tem que cobrar também, mano. Eles têm que ter responsabilidades também. Tem garoto ali, ó, de 18 anos, que já recebe um salário de 100, 50 mil reais. É isso mesmo, um garoto de 18 anos que já recebe 100 pila por mês, mano. 100 mil por mês, 50 mil por mês. Então tem que ter cobrança sim. E o Flamengo agora deve mudar os planos, né, galera? Agora não tem jeito, deve ir com o time principal para a próxima partida contra o Vasco. Olha só que informação aqui, né, que eu vou trazer para vocês. Com a derrota para o Volta Redonda, com os garotos do Ninho, o Flamengo pode terminar o final de semana na lanterna do Grupo B do Campeonato Carioca. Olha só o grupo do Flamengo. Nova Iguaçu tem 3 pontos, um jogo, 3 pontos. Botafogo está em segundo lugar, Nova Iguaçu é em primeiro. Um jogo, 3 pontos. Nova Iguaçu. Botafogo está em segundo lugar, com um jogo, também 3 pontos. Flamengo vem em quinto lugar, penúltimo lugar. Um jogo, 3 jogos, apenas 1 ponto. O lanterna é o Maricá, que jogou uma partida e perdeu. Mas vai jogar hoje, e se o Maricá empatar hoje, Flamengo vai para a lanterna.
E o Flamengo pode brigar para não cair no Campeonato Carioca. Se o Flamengo for querer jogar com sub-20 novamente, contra Vasco, contra o Fluminense, o Flamengo com certeza vai brigar para não cair. Por isso, o planejamento deve ser mudado e agora o Flamengo deve seguir com o time principal, né? Mesmo que, deixa eu ver, o Flamengo se apresentou no dia 12, hoje é dia 18. O Flamengo tem apenas 6 dias de preparação, apenas 6 dias treinando e vai ter que retornar agora com o elenco principal contra o Vasco, não tem alternativa. Olha só, a ideia inicial é que Bruno Pivetti fosse comandante, né, da partida contra o Vasco e contra o Fluminense. No entanto, o risco de disputar o quadrangular do rebaixamento pode alterar o projeto. Olha só, o Flamengo que pode ficar disputando o quadrangular para não cair, mano. Em vez de estar disputando títulos, por ter começado com o sub-20 e o sub-20 ido super mal, o Flamengo pode ir disputar quadrangular para não ser rebaixado. Olha só aqui, ó, pode ser que haja uma nova reunião para decidir o tema. A decisão passa pela comissão técnica e o presidente BAP e o diretor José Boto. Só lembrando que o BAP voltou de férias ontem, né? Tava passando férias, eu acho que na Itália, ele voltou de férias, vai se apresentar, eu acho que na segunda-feira. Hoje o Flamengo tá de folga hoje, o Flamengo hoje tá de folga, os jogadores. Então na segunda-feira o BAP se apresenta no Flamengo e deve ter aí uma mudança no planejamento que não dá mais para seguir com o sub-20. Infelizmente, não dá mais para seguir com o sub-20 e tem que ter uma reformulação nesse sub-20 do Flamengo. Tem jogadores aí que eu acho que não cabe mais nesse sub-20 do Flamengo, eu acho que tem que ter uma reformulação nesse elenco aí da base do Flamengo. E olha só, nação, por falar na base, olha só, o zagueiro Iago tem proposta na mesa e deve ser negociado. Informação aqui do UOL, hein? Informação do UOL aqui, ó. O defensor de 20 anos, né, possui ofertas da Inglaterra e da Itália, além de despertar o interesse do Bahia, que sinalizou a possibilidade de formalizar uma proposta nos próximos dias. Internamente, há um entendimento de que a venda é o melhor caminho para todas as partes. A definição sobre o futuro do atleta ficará a cargo de uma reunião entre seus representantes e o presidente do Flamengo, que retorna de férias agora. É o que eu falei para vocês, o BAP retorna de férias hoje, acabou as férias, ele já retornou para o Brasil, chegou, acho que foi hoje no Brasil, ou foi ontem à noite, não sei, e volta a comandar o Flamengo a partir de segunda-feira. O BAP vai estar à frente das negociações. Cara, o Iago, eu acho que o Flamengo poderia aproveitar mais esse zagueiro, colocar ele entre os profissionais, deixar ficar com 5 zagueiros no profissional, né? Tem lá o Léo Pereira, Léo Ortiz, tem o Danilo e tem agora o Vitão. Eu acho que o Iago dava pra compor aí esse elenco aí. São muitos jogos, mano. São muitos jogos. E a gente pode colocar... Cara, o Flamengo tem que valorizar o seu jogador. Em alguns jogos que o Flamengo estiver vencendo, coloca o Iago ali junto com o Léo Pereira, junto com o Danilo, junto com o Léo Ortiz, pra valorizar o moleque e vender ele bem, mano. O contrato de Iago acaba agora em dezembro. Acaba em dezembro. Se o Flamengo não renovar com ele, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça. Para os representantes do jogador, para os agentes do jogador, isso é ótimo para eles. Pois eles recebem mais dinheiro, pois eles que vão negociar a venda do jogador e vão receber. Se o Flamengo deixar o Iago, no meio do ano, assinar um pré-contrato e sair de graça, aí, cara, aí é muita incompetência da diretoria. É um bom zagueiro, se for lapidado, se colocar para jogar junto dos profissionais, aposto que ele vai desempenhar muito bem e se valorizar ainda mais. Clubes da Itália e da Inglaterra estão de olho no jogador. O Flamengo deveria renovar o contrato com o Iago, dar oportunidades em alguns jogos do Campeonato Brasileiro contra times tecnicamente inferiores e colocar ele em campo. O Flamengo tá ganhando de 2-0, coloca ele em campo, mano, para valorizar a sua base também, valorizar o garoto, que pode sair por uma grana muito boa, se for bem planejado aí, né, a situação dele no Flamengo. Vamos ver o que vai ser disso aí. Galera, eu vou trazer a informação agora dos jogos do Flamengo. Olha só, a agenda do Flamengo aqui, ó. Flamengo que enfrenta o Vasco agora é dia 21, né? Dia 21, quarta-feira, vai enfrentar o Vasco, deve entrar com o time, com jogadores do time principal. Não sei se será o time titular, mas deve ser. Felipe Luiz deve voltar. Felipe Luiz deve voltar, né, com o time principal e escalar o Flamengo aí para enfrentar o Vasco. Deve ser um time misto. Deve ser um time misto entre titulares e reservas. Eu acho, na minha opinião, eu acho que vai ser assim.
Depois enfrenta o Fluminense dia 25, né? 2 jogos importantíssimos que o Flamengo tem que buscar a vitória contra Vasco e Fluminense. Agora não tem outra opção a não ser buscar a vitória contra Vasco e Fluminense. Quem vai sofrer agora são os times grandes agora. Vasco e Fluminense vão sofrer pela incompetência do time Kids do Flamengo, sub-20, né? Depois o Flamengo estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no dia 28, jogo importantíssimo, estreia lá no Morumbi contra o São Paulo. Depois vem no dia 1º, né, dia 1º de fevereiro, a final da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E logo após, no dia 4 de fevereiro, tem o Internacional também pelo Campeonato Brasileiro, só jogo grande agora, só jogo grande, ó, Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians e Inter. Só jogaço, só jogo grande agora para o Flamengo nesse final de janeiro e início de fevereiro, show de bola. Espero que o Flamengo faça grandes jogos e que conquiste também, né, a Supercopa do Brasil. Já inicia o ano levantando taça, se Deus quiser. Galera, vou trazer agora informação sobre o Santos, né, que liberou aí, ó, o Vitor Hugo. Com isso, o Galo está liberado para anunciar a compra do meia Vitor Hugo, ex-Flamengo. Olha só, isso porque, né, o Santos enviou formalmente os documentos necessários ao Atlético Mineiro e ao Flamengo, finalizando os trâmites burocráticos. A negociação foi fechada em 2,5 milhões de dólares, aproximadamente 14 milhões de reais. Eu achei uma venda boa, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Então o Flamengo fica ainda com a porcentagem do jogador, né, dos direitos, por uma venda futura. O pagamento será realizado em 3 parcelas e se preocupe não, nação, ó, vai contar com garantias bancárias. O Flamengo não é bobo, não. O Flamengo agora só vende o jogador com garantias bancárias, com garantias de alguma empresa. É isso mesmo, o Flamengo não vende mais para tomar toco. Não vai vender mais para tomar toco aí nesse mercado aí que tá difícil, hein? Então, se o Atlético Mineiro não pagar, tem garantias bancárias que vai cobrir aí essa venda de Vitor Hugo, 14 milhões de reais entrando na conta do Mengão, show de bola. Seguindo aqui com informações, nação, vou trazer agora informação de Lucas Paquetá. Informação de Lucas Paquetá. Ontem, o Lucas Paquetá não foi nem relacionado para a partida contra o Tottenham e o West Ham venceu fora de casa o Tottenham, mano. Venceu o Tottenham fora de casa por 2-1 e diminuiu os pontos para sair do rebaixamento. Tá aí, ó. Ó, West Ham, vocês não precisam de Lucas Paquetá. Sem o Paquetá, vocês conseguem sair aí do rebaixamento. Era 7 pontos a diferença para o West Ham sair do rebaixamento, caiu para 5. E faltam 16 jogos ainda para terminar o campeonato inglês. Então tem sim condições de sair do rebaixamento o West Ham. Com a vitória de ontem sobre o Tottenham fora de casa. Mas olha só aqui, ó, essa semana vai ser decisiva. Essa semana que vem agora, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é a semana decisiva para a gente saber se o Flamengo vai poder contar com o Paquetá. Olha só aqui, ó. Apesar de não ter sido o dia D, a reunião entre Flamengo e o West Ham foi considerada bem aproveitosa e serviu para aparar algumas arestas na negociação por Lucas Paquetá, principalmente envolvendo a forma de pagamento. A relação entre os clubes é boa e uma nova rodada de conversas deve acontecer entre esse domingo e a segunda-feira, né, a semana que vem. O Flamengo trabalha com cautela e paciência, mas a expectativa é que o martelo seja batido nessa semana. Informação aqui do jornalista Matheus Leal sobre Paquetá. Flamengo vai ter reuniões, né, entre domingo, esse domingo hoje, e a semana que vem, segunda-feira, terça, e aí vai. Então o Flamengo espera bater o martelo durante essa semana para a chegada de Paquetá, né, agora em janeiro ou no meio do ano. Mas a possibilidade dele chegar agora em janeiro é muito grande, porque Lucas Paquetá já deixou definido para o presidente do West Ham, para o dono do West Ham, que não quer mais atuar pelo clube inglês e quer vir jogar no Flamengo. Rejeitou propostas da Inglaterra para vir jogar no Flamengo. Ele quer negociar com o Flamengo e parece que está tudo dando certo. A proposta do Flamengo de 35 milhões
de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, parece que foi bem vista pelo West Ham, então vamos aguardar as negociações durante essa semana e Paquetá pode ser anunciado no Mengão. Galera, é o seguinte, mais tarde eu volto com mais informações para vocês. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Vou aproveitar o finalzinho de domingo aqui com minha família que eu tô passeando, né? Valeu, galera! Fui!